Prefácio. A minha decisão em apresentar esse livro para publicação está intimamente ligada aos ensinamentos que irei apresentar em seu corpo. Quando eu fiz estudos sobre esse tema pela primeira vez, no acampamento de jovens da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, no início de 2009, o meu querido amigo, o pastor Charles Melo de Oliveira, me perguntou se eu pensava em publicar meu material. Eu disse que não, mesmo ele tentando me demover dessa decisão. Eu julgava que era um assunto já tão explorado em livros que não haveria a necessidade de publicar outro. Eu achava que tal assunto estava bem claro para a maioria dos pastores. Talvez os jovens é que precisassem entender como isso se aplicava à vida deles. Por isso passei os últimos 4 anos falando algumas vezes sobre esse assunto, principalmente para jovens, sempre mantendo em mente que esse não era material para publicação. Por que então decidi por algo diferente agora? Alguém poderia dizer, porque você entendeu que era a vontade de Deus? Bem, sim e não. Deixe-me explicar. Deus me despertou para estudar e compilar esse assunto em forma de estudos quando ouvi as palestras de Kevin DeYoung nos Estados Unidos, que deram origem ao seu livro Faça Alguma Coisa. Editora Mundo Cristão, 2012. Muito do que DeYoung falou ecoou com o que eu já aprendera anteriormente, principalmente estudando teologia sistemática com o meu pai. Porém, DeYoung trouxe em novos tons aplicações que julguei seriam muito úteis na vida dos jovens. Isto é, ele fez a boa e antiga teologia ganhar nova cor para mim. A cada oportunidade em que eu falava sobre esse assunto, percebia quão útil ele era para as pessoas. Muitos se aproximaram com o desejo de serem aconselhados nesse assunto da vontade de Deus. Passei a ouvir conversas de membros de igreja, e até de pastores, sobre esse tema com outra sensibilidade. E percebi como a expressão vontade de Deus era usada de forma descuidada. E até aqueles que já tinham bom fundamento teológico sobre esse assunto se alegraram com a exposição que eu fazia e confirmavam quão comum é a confusão sobre esse conceito. Foram esses fatores que me levaram a concluir que seria agradável a Deus se eu publicasse esse pequeno livro. Não que seja errado ou contra a vontade de Deus não publicá-lo. O livro vai explicar melhor o que quero dizer. Porém, eu percebi como seria útil para o povo de Deus, e eu sei que é a vontade do Senhor, que eu sirva aos meus irmãos com os dons que eu recebi. É edificante olhar para as verdades eternas com uma nova perspectiva e ser encantado por elas novamente. Por isso resolvi apresentá-lo para publicação. A minha oração é que esse livro chegue nas mãos de quem não ouviu meus estudos sobre o assunto e esclareça algo ainda muito confuso no meio evangélico brasileiro. Que o nosso Deus se agrade com a forma como esse trabalho visa glorificá-lo como nosso guia e protetor. Que Deus seja engrandecido à medida em que o entendemos melhor. Que você seja fortalecido em saber que Deus não lhe deixa sem direção para tomar suas decisões. Heber Carlos de Campos Júnior.